Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8. Livro do profeta Jeremias, filho de Uquias. Amém, meu irmão. Satisfação revê-lo, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos, amém? Amém. Alguém ainda não abriu? Amém? A partir do versículo 21, diz o profeta: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento expiade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você saiba que eu me encontro em tremendo temor nesse momento. Esse texto aqui, eu quero que você preste bastante atenção a essa palavra. Essa palavra aqui, ela veio ao meu coração quando o Márcio, o Levi e Pati estavam lá em casa, me ajudando, e nós fazendo um serviço lá em casa. E já há uma semana ou 2 semanas pulsava em minha alma, em meu coração, o bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade. E eu estava fazendo a minha leitura devocional e não parei para pesquisar aonde estava esse texto referente ao bálsamo de Gileade. E trabalhando, eu pedi para a Pati, falei: Pati, por favor, pesquisa para mim aonde se encontra a referência bíblica sobre o bálsamo de Gileade. Mas só o que estava em meu coração referente ao texto do bálsamo de Gileade, e faz parte, era sobre cura, refrigério, uma palavra de apacentamento, uma palavra pastoral. E quem tem vindo aos cultos, acompanha pelo canal, tem percebido que eu preguei uma série de mensagens muito pastorais, de apacentamento, de cuidado, de zelo, de proteção acerca do Senhor para os seus filhos. Mas essa palavra aqui não vai ser uma palavra pastoral. Essa palavra aqui vai ser uma palavra profética. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta da lamentação, o profeta do choro, o profeta do quebrantamento. E é notório aqui na fala do profeta. A fala dele é expressão de como se encontrava a alma dele. E assim eu me enquadrei quando comecei a ler esse texto. A Pati falou: pastor, está em Jeremias capítulo 8, 22. Ok, trabalhamos. Após terminar, fiz o esboço da mensagem que eu pregaria naquele domingo e fui ver o texto de Jeremias capítulo 8. E quando eu vi, assim como estava o profeta, assim encontra a minha alma. Porque Deus abriu o leque da minha visão. Qual é o cenário brasileiro? Qual é o cenário da igreja brasileira? Qual é o cenário, a condição das almas?
E o profeta, ao enxergar isso, ao profeta ter essa visão dada por Deus, ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ele enxerga a enfermidade, ele enxerga o dano, ele enxerga como aquela ferida estava profunda. E, amados irmãos, entenda, não se trata, Vitor, câncer com dipirona. É necessário quimioterapia. É necessário um tratamento agudo, ferrenho, a ponto do profeta entender que já estava perto da morte. Ele diz: eu estou de luto. Como quem diz: eu perdi alguém. Eu vou perder um ente querido. Eu estou enxergando a ferida da filha do meu povo. O espanto se apoderou de mim. Senhor, eu estou vendo o dano, a ferida, o negrume, o pus, a enfermidade. Senhor, eu vejo que está a morte. Porventura, ele pergunta a Deus: porventura, Senhor, não há unguento em Gileade? Porventura não há médico? Uma pergunta retórica, porque ele sabe que tem. Porque em Gileade, os médicos viram que nesta árvore tinha essa medicina, esse óleo, esse unguento, que tirava a dor, expurgava o pus, cicatrizava as feridas. Então era conhecido do povo de Judá, de Israel, que o bálsamo de Gileade curava, cicatrizava, tirava o pus, a ferida. Mas, amados irmãos, entendam uma coisa: saber que tem médico e ter acesso ao medicamento é uma coisa, mas tomar o remédio é outra coisa. Porque tem o médico, tem o remédio, mas as pessoas estão preferindo ficar doente, enferma, do que ser curada. Isso me espantou. E Deus, pela sua misericórdia, escute isso em nome de Jesus. Principalmente você que está afastado dos caminhos do Senhor, que não toma posição com Deus. Ouve palavra, ouve mensagem, é simpatizante com os cultos, com a igreja, mas não se posiciona. Você não terá desculpa. Você não poderá falar que não foi advertido, principalmente aqui. E por mim, estou livre do seu sangue. Deus, pela sua misericórdia, 40 anos antes do cativeiro babilônico, levanta o profeta Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, da tribo de Benjamim, e levanta ele com voz profética, como arauto do Senhor, para advertir ao povo a voltar à sobriedade e ao arrependimento, por causa das muitas idolatrias, por causa de Ezequias, Manassés, Amon, e só refreia quando Josias, filho de Amon, se assenta ao trono. Diz que ele começa a reinar com 8 anos de idade. 2 Crônicas 34, 33 de Manassés. 2 Crônicas 34, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele começa a restaurar, oh glória, a restauração do templo do Senhor, o templo de Salomão. Ele começa a restauração, e fazendo a restauração da obra do templo do Senhor, se encontra o livro da lei de Moisés, se encontra o livro da lei de Deus, se encontra a palavra do Senhor. E o jovem rei que se ascendeu ao trono, ele teme diante da palavra do Senhor, e ele começa a ordenar, a tirar os baalins, os ídolos, os altos que estavam lá. E ele começa ali
restauração. Ele começa uma poderosa reforma. Ali se encontra um poderoso avivamento. E deixa eu te falar, não há reforma sem a palavra de Deus, não há transformação sem a palavra de Deus, não há salvação sem a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 11, a palavra é antídoto contra o pecado. Davi disse: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó glória. A palavra é fogo. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, não é porventura martelo que esmiuça a penha. A palavra é fogo, a palavra é marreta para despedaçar todo e qualquer coração duro. Ela é um fogo consumidor. A palavra é inspirada por Deus, divinamente proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Quer ser sábio? A palavra. Quer andar direito? A palavra. Quer ser santo? A palavra. Oh, glória. A palavra. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano. Deixa eu te falar, sem palavra não há libertação. Disse Jesus em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há libertação sem a palavra. É necessária a palavra. Não se vence o diabo sem a palavra. Você pode fazer o que você quiser, você não vai vencer o diabo se você não tiver a palavra na tábua do seu coração. Porque foi Jesus que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos da palavra. Somos dependentes da palavra. A palavra tem que estar na minha alma. A palavra não tem que estar aqui. A palavra tem que estar aqui, gente. Não há reforma sem palavra. Não há salvação sem a palavra. Eu vou mais longe. Por quê? Porque a geração brasileira só quer comer, beber e folgar. E Jesus disse em João 6: porque o povo comeu pão e peixe, ficou cheio e saiu. Quando Jesus começou a pregar, dura esse discurso, quem pode ouvir? Começou a sair. Mais de 25 mil pessoas comeram pão e peixe. Quando Jesus começou a pregar acerca do reino, começaram a sair, porque é uma geração fraca, anêmica, uma geração, a linguagem de hoje, Nutella, que não suporta uma palavra de repreensão, que não suporta ouvir a verdade, que não suporta ser confrontado, que não suporta que a palavra de Deus te oriente. Deixa eu te falar, quando Jesus olhou para o discípulo e falou: ei, querem vós também se retirar? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala: ei, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra. A palavra. A palavra. Como é que pode um menino? Passou Ezequias, Manassés, Amon, um menino de 8 anos conseguiu discernir que a palavra é importante, que a palavra é relevante. Estamos fazendo culto sem palavra. Quando digo estamos, estou falando da igreja brasileira. A palavra é profética. É para alguns daqui e para aqueles que vão ouvir. Estamos fazendo culto sem a palavra. Estamos fazendo culto sem Cristo. Estamos adorando sem Jesus. Estamos festejando sem Cristo, seu principal. Digno de adoração, de louvor, de domínio, de elogio. Entenda que aqui quem brilha não é homem. Homem aqui não recebe glória. Homem aqui não é nada nem ninguém. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade. Cristo é o Senhor. Glória. Alamaço, Libicandarai. Louvado seja o teu nome. Xerimaia, Séria.
Só que não foi o suficiente. Sabe por quê? Porque a impiedade e a idolatria dos monarcas passados não saíram das entranhas do povo. Sabe por quê? Por causa dos falsos profetas. A nação brasileira é analfabeta. E quando não é analfabeto de não saber ler, é analfabeto funcional. Lê e não compreende o que se leu. Nós somos um país, amados irmãos, na sua grande maioria, foram catequizados, idólatras, que não lê, que não tem paciência para ler, que não se dedica para ler. E o profeta falou que o povo é destruído por causa de conhecimento. Então os falsos profetas se aproveitam disso e falsificam a palavra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios 2,17. Paulo diz: não somos como aqueles que falsificam a palavra de Deus. E os falsos profetas, no período de Jeremias, um deles, Hananias, ele estava falsificando a palavra de Deus. Ele estava adulterando a palavra de Deus. Ele estava induzindo o povo de Judá ao erro. Ele estava profetizando paz, quietude, bolso cheio, gasolina do tanque estourando, o celeiro farto. E ali estava o juízo eminente. E Jeremias teve que confrontar aquele homem. Ele pega um jugo de madeira e fala: o jugo da Babilônia está quebrado, porque o Senhor o quebrou. E junto com o jugo da Babilônia, os utensílios do templo voltarão. O povo regressará. Teremos paz e quietude. Paz impera sobre o povo. Jeremias fala: não há paz. Não tem profecia de paz. Por quê? Por causa da iniquidade, do pecado, da depravação da nação. Aí Hananias fala: o que, Jeremias? O Senhor vai libertar o povo, não haverá cativeiro. E ele quebra o jugo em cima de Jeremias. Jeremias, cheio do Espírito Santo, ele pega um jugo de ferro. E ele fala: jugo de ferro terá esse povo. Não voltará ninguém. Utensílio nenhum regressará. E se Deus não falou pela minha boca, de um tempo em tempo tu morrerás. Leia Jeremias capítulo 28 e você vai ver o final de Hananias, para ver se Jeremias é profeta ou não é. E eu digo, debaixo da inspiração da palavra e do Espírito Santo, os falsos profetas descerão à sepultura. Eles descerão à sepultura. Sabe por quê? Por causa da obstinação do pecado. E o salário do pecado não é outra coisa senão a morte. E eles induziram o povo a serem obstinados ao pecado. Por que Jeremias ficou de luto? Porque eles diziam: diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não tornarão a se levantar. Versículo de número 4. Desvir-se-ão e não voltarão. Por quê? Pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Retém o engano e não quer voltar. Eles têm uma apostasia contínua. Eles não só são apóstatas, eles são apóstatas contínuos, porque eles querem o engano, Márcio. Eles querem a mentira. Eles querem a profetada. Eles querem pessoas que falam CPF. Eles querem pessoas que dizem com quem você vai casar. Eles querem que Deus fale para você que Deus está abrindo uma porta para você. Eles querem isso. Eles querem heresia. Eles querem apostasia. Eles retêm o engano. Eles retêm a mentira. E ignoram a verdade. Com isso, bebe-se iniquidade como se fosse água. Como fala Jó, em Jó 15:16. Bebe-se iniquidade aqui, ó, nesse sol de hoje. Como se fosse água. A água sacia. Ó, refrigério, estou com calor. A água refrigera.
As pessoas estão se refrigerando com a lava vulcânica do pecado. As pessoas estão bebendo lava vulcânica, estão se refrigerando. É uma apostasia contínua. Eles não entendem que o que cometem é pecado diante de Deus. E não recebem essa palavra por bom grado. Tem gente que pode estar nessa cadeira e apertando a cadeira, querendo quebrar e sair fora daqui. Mas você não vai sair em nome de Jesus. Olha o que Isaías disse. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouve, ó céus, e prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo. O meu povo não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno. Da semente de malignos? Quem são os malignos que lançaram a semente? Os falsos profetas. E a terra dos falsos crentes, eles abrem o coração para os falsos profetas. Diz para mim, profeta. Revela para mim, profeta. A semente de malignos, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, apostasia. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. Que óleo? O bálsamo de Gileade. Nenhuma das feridas tratada, espremida, expurgada. Pessoas inchadas, infladas, arrogantes, presunçosas, prepotentes, que não compreendem que estão em pecado diante de Deus. Se fechar os olhos agora, vai parar no inferno. Mas ainda assim, quer prestar culto, quer cantar. Apaga a luz, pastorzão. Deixa queimar, deixa queimar. Bota o ar-condicionado no 15, pastor. Quer oferecer culto a Deus. E como que Deus recebe esse culto? Eu vou te mostrar como. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossa mão? Que viveis para pisar nos meus atos? Não tragais mais oferendas de balde. O incenso é para mim a abominação. E também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Os cultos atuais faz Deus sofrer. Os cultos abominam o Senhor. Essas canções abominam o Senhor. Essa geração de jovens abomina o Senhor. Vive debaixo de lascívia, mentira, adultério, fornicação, e quer cultuar a Deus. São pesadas para mim. Olha o que Deus está falando para o profeta. Estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, culto, escondo de vós os olhos. Eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Tapo os ouvidos. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí Deus no amor ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas, ou seja, a igreja era para ser um ambiente de dar vida, promover vida, novo nascimento, arrependimento, mas se tornou um lugar de homicídio, sepultura de almas, porque não pregam a verdade, mas são adeptos da mentira. A tua prata se tornou escória, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, pastores que são companheiros de políticos, ladrões, bandidos, estão saqueando a nação. Ó, a minha igreja tem 1000 membros. Se você de repente doar o som, eu consigo os votos para você. Não é, Isaac? Assim, geralmente funciona assim. Ó, minha igreja aqui tem 200 membros. Temos um canal com quase 7.000 pessoas inscritas. Eu apresento você diante da congregação, como eu já vi. Como eu já vi. Nós estamos precisando de uma obra aqui. Companheiro de ladrões. Cada um deles ama os subornos, propina, trambique. Corre após seus salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Ou seja, não há arrependimento de pecados. São conscientes, são gananciosos, são avarentos, são ávidos pelo lucro, são ávidos para beber a gordura das ovelhas e apropriar da lã. Eles são avarentos. E Jeremias está contemplando isso, ele fala: Senhor, Senhor, a ferida da filha do meu povo, Senhor, olha o que está acontecendo, Deus. Aí Deus fala: Jeremias, escutar e ouvir. Jeremias já está de pranto, gente. Escutar e ouvir. Não fala o que é reto, ou seja, eles não pregam a palavra, eles são coaches. Eles querem massagear o ego dos seus ouvintes. Não fala o que é reto, Jeremias. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? O que fiz eu? Eu sou tão bom, pastor, que isso? Eu nunca matei ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, uma facada. Eu nunca fiz nada disso, pastor, que isso? O que fiz eu? Não é o que você faz, é quem você é sem Jesus. E quem você é sem Jesus? Pecador, digno do inferno. O que fiz eu? Cada um se desvia na sua correria, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Cada um defendendo o seu, cada um correndo atrás do seu lucro, cada um querendo curtir, cada um querendo viver, cada um querendo festividade, cada um correndo para a sua correria, mas ninguém correndo para Deus. Tem força como um cavalo para a batalha, para ir na festa, cachoeira, praia. Não estou falando nada contra isso. Estou falando de pessoas que têm mais força para isso do que vir na casa de Deus, se arrepender dos pecados, meditar nas Escrituras, orar ao Deus dos céus. Porventura envergonham-se de cometer abominação? O profeta está perguntando, versículo 12. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. A cara nem cora de vergonha de ver o seu pecado sendo denunciado. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Por quê? Não conhece o Senhor.
não conhecem o Deus de Israel, não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foram catequizados por um Papai Noel gordo, da previdência privada, que dá bênção, dá bênção, dá bênção, e bênção, e bênção, e bênção, e botam o dedo na cara de Deus e falam: me dá! Me dá o que é meu! Eu quero de volta o que é meu! Me dá! Aí olha o exemplo que o profeta vai utilizar. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e a brua e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizes, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria posteriam? Ou seja, os verdadeiros pregadores serão presos, calados, cancelados, porque pregam a verdade, porque falam da palavra do Senhor. Ele fala: a cegonha conhece, a grua conhece, a andorinha sabe. São animais de peregrinação e conhecem os tempos, as estações. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Por quê? Está só ouvindo paz, paz, quando não há paz. Praia, frescobal, pá, pá. Aí está o ambulante: água de coco, água de coco. Quanto está? 10 reais. 2, por favor. Picolé, picolé. Quanto está? 15 reais. Criança, quanto você quer? Ah, pai, quero 2, 3. Dá 5 aí. Quer, dona? Quero. Vamos misturar água de coco com picolé. Me dá. É 10. Frescobal. Aí terremoto na Turquia, 2.000 pessoas morrendo, Covid-19, a gente acabou de passar, algo inédito nos anais da história, e parece que apagou porque você está vivo, apagou porque você não deitou a sepultura, você não precisou de respirador, porque o povo não conhece o juízo do Senhor. Está achando o quê? Está achando o quê? Está achando o quê? Que essa terra vai durar quanto tempo? Ou que o dono da vida pode passar a mão na sua narina e você tombar, e daqui a 24 horas está fedendo, podre, que nem sua mulher, seu marido vai querer estar perto, porque está fedendo, podre, a carne derretendo. Mas não conhece, gente, não conhece. Vamos ver um filmezinho, vamos? O tubarão, vamos ver o tubarão? Vamos lá. Eu tenho que explicar, porque tem gente que não entende, amado. Não estou falando de você se divertir com a sua família. Não estou falando disso. Você deve e pode fazer isso. Eu estou falando do estilo de vida. Porque a volta do Filho do Homem se dará quando o povo vai comer e beber, casar-se, dar-se em casamento. Mas o povo rejeita. Jeremias não teve mulher, Jeremias não teve filho, foi um homem solitário, porque Deus falou para ele: vai vir um cativeiro. Você quer ter mulher para sofrer? Você quer ter filho para sofrer? Não. Você seria sacerdote. Te coloquei como profeta, porque o sacerdote, ele leva as questões do povo a Deus. O profeta leva as questões de Deus para o povo. Então escuta, Deus com misericórdia está falando a sua vida. Desperta. Jeremias capítulo 2, versículo 11 em diante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céu, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas
rotas, que não retém as águas. Porventura, não procurais isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho. Ele está falando, nenhuma nação trocou seus deuses. A Índia não abandona seus deuses. A China e o Japão não abandonam Buda. Os espíritas não abandonam seus guia. Os católicos não abandonam seus santos. São os cristãos que abandonam Jesus, gente. Só os cristãos que abandonam Cristo por qualquer coisa, por um prato de lentilha, por uma transa, por um dinheiro ilícito, por um copo de cerveja. Sabe por que meu desespero? Porque o pecado tem consequência. Porque o pecado tem consequência. Aí Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, eu estou levantando você como arauto para alertar eles. Eu não quero ouvir a oração deles. Eu não quero receber os cultos, as festas, as solenidades, a lua nova, o sábado. Eu não quero nada deles. Está tudo sujo, está tudo sujo. Eu não quero oferta, eu não quero nada deles. Porque está tudo sujo. É dinheiro de trambique, é dinheiro de política, é dinheiro de tráfico de droga. Eu não quero nada deles, Jeremias. Eu só quero que você os alerte. E o que vai acontecer se eles não ouvirem, Senhor? Portanto, darei suas mulheres a outro, e as suas herdades a quem as possua. Ou seja, perda da família, separação, divórcio, juízo, tribunal, pensão alimentícia, perda de casa. Construiu com a esposa, não está no pecado, vai perder. Consequência do pecado. Os babilônicos iam se deitar com as mulheres deles, ia tomar posse. Por que você não cuida da tua mulher como tem que cuidar? Por que tu não acompanha a tua esposa como tem que acompanhar? Por quê? O que falta? Por que você não submete seu marido como tem que submeter, como diz a Escritura? Por quê? Por que quer gritar? Por quê? Por quê? Vai perder. Vai perder. Darei suas mulheres a outros, e suas herdades a quem a possua. Trabalhou com a mulher durante 5 anos construindo a casa. Comprou o terreno, fez sapata, alicerce, tijolo, comprou 2 milheiros de tijolo, laje, embolsou, passou fio, fez tudo, gesso, tudo, planejou vidro, tudo, por causa de 5 minutos, 10 minutos de transa, divórcio. E outro camarada vai te deitar debaixo do telhado que você construiu, para largar de ser idiota. Desculpe a palavra. Outro camarada que não colocou um saco de cimento vai deitar na tua cama, debaixo do teu teto que você construiu, por não ser fiel. Que isso, pastor? Consequência do pecado. Gálatas 6:7. Não erreis. De Deus não se zomba. Outra versão: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. O que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no espírito colhe vida eterna. Todo pecado merece castigo, meu amigo. A Jeremias 2 vai mais além ainda. Jeremias vai lá no profundo. Olha o que Jeremias fala. Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará. Não é Deus, é a malícia, é o pecado, é a iniquidade, é a mentira. A tua malícia te castigará. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor o teu Deus, e não teres o teu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos.
Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto, debaixo de toda árvore verde, e andas encurvado e corrompendo. Você não tem noção do que Jeremias está falando aqui. Quem tem uma King James aí? Lê para mim. Versículos 19 e 20. Jeremias 2, 19 e 20. Lê bem alto para sair o áudio aqui. 19 e 20. É. O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo, como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste, não servirei a ti. Olha só, Deus quebrou as algemas, quebrou tudo, Elaine. Aí sabe qual foi a recompensa? Não servirei a ti. É tipo assim, Deus me tirou dos pagodes, das cervejas, das prostituição, tirou tudo. Me libertou, pornografia, tirou tudo, tudo. Aí depois que ficou tranquilo, liberto, salvo, falo, Deus, você quer saber? Não vou servir mais do Senhor, não. Eu não quero saber desse negócio mais de cristão, não. Não chega, não, você vai dar um trabalho, chega, não quero esse negócio, não. Não servirei mais do Senhor. Continua, mano. E, sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas como uma prostituta. Você entendeu? Fazem as claras. Faz questão de exibir para Deus o pecado. Está aqui, Senhor. Não vou servir o Senhor. Vou servir os demônios, mas a ti eu não vou. Sabe por quê? Por causa da avareza. Está no texto, pastor? Está no texto base. Jeremias capítulo 8. Estou pregando em Jeremias capítulo 8. Por quê? Desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há. Vamos lá repetir? Paz, paz, quando não há. Ele diz, desde o menor até o maior se desvia. Cada um deles se dá a avareza. Eu falei, Senhor, por que desde o menor até o maior? Sabe o que Deus falou no meu espírito? Você não está vendo os cantores mirim, não? Você não está vendo, não, meu servo? O que eles estão fazendo no reino de Deus por causa de dinheiro? Você não está vendo, não, meu servo? Os pastores, quanto eles estão cobrando para fazer uma conferência? Você não está vendo, não, meu servo? Você não está vendo, não? Manipulando crianças que têm talento para angariar recursos. Estão deixando a Deus por causa de dinheiro, meu servo. Eu falei, Senhor. Ele fala, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. A gente acabou de ver uma menina, Vitória Souza, que foi profetizar, pregar, num aniversário de um influencer. E profetizou, revelou, chorou. Falsidade. Ganhou dinheiro. Ganhou 100 mil reais para pregar mentira. Por quê? Por causa do dinheiro se dão a avareza. Aí Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como, santo. Mas por que, Senhor? Porque há de odiar um e amar o outro. Ah, e outra coisa. Há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não tem como, pois, servir a Deus e o dinheiro. Pirâmides. Tráfego pago. Trambicagem. Agiotagem. Aí Jesus fala, não tem como. É impossível. Você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro.
Não tem como servir a Jesus e o dinheiro. Essas coisas são água e óleo, não se mistura. Os profetas, os sacerdotes também. É, pastor? É. Base bíblica, 2 Pedro 2, versículo 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores no futuro, profecia, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. É avareza, é o desejo demasiado pelo dinheiro, é coisa suja, sórdida, que não se sacia. Eclesiastes 5,10 fala: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. 2 Timóteo 3, 1 em diante diz: sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. E ele continua, ele fala: mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Eles não querem a palavra, eles não querem o santo livro, eles não aceitam uma correção, eles querem, eu já ia falar nome, Jesus, por causa do dinheiro, por causa do dinheiro. O que deseja o episcopado, 1 Timóteo 3, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, o pastor, o diácono, o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. E que nós vemos hoje é o quê? Segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º casamento. E eu não estou falando que casamento é uma matemática, não. Estou falando de gente que está vivendo assim porque quer. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dará ao vinho. Engraçado, eu vejo como ministro tomando cachaça, cerveja. Eles continuam pregando, gente. Eles continuam pregando. Eu vejo cantores gospel, biquíni travado, cueca tochada rascada em lancha, tomando uísque, participando de festa fantasy e cantando. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E eu não estou falando de que o pastor ele pode ser assalariado ou viver da obra. Estou falando dos lobos que querem 23 mil de salário. Você acredita que tem pastor no Brasil que ganha isso? 23 mil, mas plano de saúde, moradia e carro. Está melhor do que político, Isaac. Olha isso. Tem helicóptero? Tem também, tem. Resort? Tem. Segurança para chegar na igreja? Que ele não mais habita no esconderijo da altíssima sombra do Onipotente descansará. Não habita mais. Hebreus 13,5 fala: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei, ó glória. O Deus chamado dinheiro. Eu não estou dizendo, gente, que alguém não possa ser rico. Davi era rico, Salomão era rico. Não é que Salomão se perdeu. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que gente que vive de maneira demasiada, querendo só isso. E não se contenta. Eclesiastes 5,10, lembra?
E olha o que Timóteo fala, ou Paulo fala a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Jeremias está impactado. Como você está agora ouvindo isso daí? Não está? Está chocado? Está sentindo o meu drama? Está achando que está sendo fácil eu estar falando o que eu estou falando? Está achando que eu estou gostando de falar o que eu estou falando? Estou falando que eu estou rindo pelos cantos. O profeta está em pranto. Porque o céu está em pranto. Romanos fala, Vitor, que a terra geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E eu já estou acabando. Por que nos assentaremos ainda? Juntai-vos, Jeremias 8,14, e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar, e nos deu a beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Água de fel, água amarga. Espera-se a paz e não a bem, o tempo da cura e eis o terror. Ó, se eu pudesse consolar-me a minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. E eis que a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, o bálsamo, o médico. Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. O profeta está ouvindo grito, choro das mães tendo seus filhos sendo tirados, dos homens vendo suas mulheres sendo levadas cativas. E o profeta está vendo essa assolação e ele começa a chorar. Senhor, por quê? Oh, se eu pudesse consolar minha tristeza, o meu coração desfalece em mim, Senhor. Porque o Senhor está me fazendo ouvir o choro, o pranto. Eu estava vendo uma imagem do terremoto lá. E quando um prédio caiu em cima de dezenas de pessoas, um grupo de pessoas saiu para um lado, caiu o outro prédio em cima de outro, veio outro grupo para cá, e eles conseguiram escapar, e aquela fumaça de areia, de terra, de tudo, e o povo gritando o urro das pessoas. E vão ter que recomeçar, vão ter que se exilar, largar a sua terra, para recomeçar de novo. Que o profeta chora, o profeta de Baçã se ouve o fulgar dos seus cavalos galopando, pelo relinchar de seus garanhões, a terra toda treme. Eles chegaram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade de todos que nela vivem. Sim, eis que eu envio contra as serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas vos alcançarão, morderão e não haverá remédio. O oráculo do Senhor. Meu Deus do céu. Jeremias já estava ouvindo galopar os cavalos da Babilônia chegando. E já estava chegando. E ele está falando, eles vão vir como serpentes. Eles vão morder, não vai ter antídoto.
Vocês vão sentir a mordida da serpente. Eles devorarão tudo. Não vai haver nada, nem ninguém. Eles acabarão com tudo, absolutamente tudo. Eis que a tristeza tomou conta de mim. O meu coração adoece. Minha tangedora, por favor. Que eu não aguento mais. Chegou. 40 anos. Jeremias pregando. 40 anos Jeremias chorando. 40 anos Jeremias falando. E nenhuma alma se rendendo. Aí Jeremias chega e fala: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ele está falando, passou a oportunidade, passou o verão, passou o sol brilhante, passou-se a salvação. Meu Deus, chegará os tempos frios, sombrios, os tempos tenebrosos, difíceis, que Daniel disse, Jesus disse, que nunca houve, nem tampouco haverá. Meu Deus! Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Aleluia. Aleluia. O profeta pergunta: porventura não há unguento em Gileade? Como quem diz: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu vejo a ferida assim. Eu vejo o pus, a secreção. Eu vejo a vida se esvaindo. Mas porventura, aquela especiaria, aquele unguento que amortece a dor, é um analgésico, que tira o pus, cicatriza a ferida, que sara, Deus, Senhor. Senhor, eu sei que lá nas montanhas de Gileade, aonde o profeta Elias o desvida, aonde, Senhor, lá tem o bálsamo unguento, lá tem. Porventura não tem lá médico. Ah, o bálsamo em Gileade. O unguento, ele sai de uma planta. E sabe qual é o nome dessa planta, dessa árvore? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus fala: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos, os feridos, doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento, porque eu sou o bálsamo de Gileade. Eu sou a árvore que fui ferida, para que o unguento saia de mim e sare as nações. Aleluia. Aleluia. A árvore se transformou em bálsamo, em unguento. Isaías disse: porque foi subindo o bálsamo, a árvore, como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Ele brotou ainda numa terra seca. Gileade era uma terra bem frondosa,
bela, com muitas árvores. Jesus, ele brotou numa terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, uma beleza víamos para que pudéssemos, para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo bálsamo, pelo unguento, porque ele foi ferido na cruz, transpassado na cruz. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado, toda a ferida, todo o negrume, todo o pus, ele é expurgado pelo sangue de Jesus. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Confessei de meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, é alguém que entendeu o seu estado pútrido, fétido, morto, e o bálsamo chegou nessa noite para te curar. Oh, aleluia. Há um bálsamo em Gileade. João, quando viu o bálsamo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o bálsamo de Gileade que cura as feridas. Ele chegou, Jesus chegou, glória. E ela dará luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pedro pregando e Lucas monografando, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmão, é aquela ferida que quando machuca, passa um dia, 2, 3, e começa a bater como se fosse um coração no seu pé. Quando me acidentei de moto no tornozelo, e meu pé ficou inchado, inflamou, e começou a doer. Aquela coisa que você não consegue dormir, você só dorme pelo cansaço e pela dor. A dor não te deixa, não te abandona. Mas quando você toma um remédio, e ele começa a fazer efeito, amortecer a dor, cicatrizar, começa a vir um alívio, começa a vir um cessar da dor, o latejar vai acabando. Assim é alguém que confessa o pecado, assim é alguém que abandona a idolatria e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ei, o Senhor vai estancar a sangria, o pus, o negrume, vai cicatrizar a ferida, ele vai sarar essa enfermidade em nome de Jesus. Sobre a nação brasileira. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 de Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que o bálsamo de Gileade veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 2,3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja, ó glória, que os homens se salvem e venham conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, ó glória. O bálsamo, o bálsamo, o bálsamo, o bálsamo, o bálsamo, o bálsamo de Gileade. Aleluia, aleluia. Fique de pé comigo se você pode. Se você de repente quiser ficar sentado e chorar ou orar, ou se
Se hoje é o dia, de repente, você reatar a aliança com o Senhor, e você quiser fazer isso de maneira pública, o altar está aberto. Se você entende, você está com a ferida aberta, exposta, está pululando pus, causando dores. A oportunidade é hoje. Porque é um bálsamo em Gileade. Há médico em Gileade. Irmão, se eu pudesse, eu dava um armlock em você e trazer você à força. Eu abria a sua boca. Eu abria a sua boca e falava, confessa a Jesus, mas eu não posso. Isso tem que partir de coração quebrantado, contrito, convencido pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Se você quiser conversar, nós estamos disponíveis, dispostos a orar por você, te orientar segundo a palavra de Deus, para que você seja curado em nome de Jesus. Ó louvor.